cores fortes, muita luz, ex-mestre Malhoa em ação. Pintor romanesco do país rural e real, intérprete de costumes populares, José Malhoa é assumidamente um antimoderno, uma figura de referência da pintura portuguesa. José Vital Branco Malhoa nasceu nas Caldas da Rainha, em 28 de abril de 1855. Com apenas 12 anos entrou para a escola da Real Academia de Belas Artes de Lisboa. Em todos os anos ganhou o primeiro prémio, devido às suas enormes faculdades e qualidades artísticas. Realizou inúmeras exposições, tanto em Portugal como no estrangeiro, designadamente em Madrid, Paris e Rio de Janeiro. Foi pioneiro do naturalismo em Portugal, tendo integrado o Grupo do Leão. Destacou-se também por ser um dos pintores portugueses que mais se aproximou da corrente artística impressionista. Foi o primeiro presidente da Sociedade Nacional de Belas Artes e foi feito grande oficial da Ordem Militar de Santiago de Espada. Em 1933, ano da sua morte, foi criado o Museu de José Malhoa nas Caldas da Rainha. Teve colaboração artística na revista Atlântida. O seu conhecido casulo, em Figueiró dos Vinhos, está restaurado e disponível para visita. Pensou desistir de ser pintor, ficou cerca de 3 anos a trabalhar como caixeiro na loja do irmão, mas um quadro exposto em Madrid fê-lo acreditar de novo no ofício. E assim José, o rapaz das Caldas da Rainha, há de ser o mestre Malhoa, pioneiro do naturalismo em Portugal. Difícil seria pois abandonar uma vocação tão evidente que aos 12 anos o faz ingressar na Real Academia de Belas Artes, com aproveitamento e distinção. Discípulo de Tomás da Anunciação e Miguel Ângelo Lupi, Malhoa sonha depois estudar em Paris. Por 2 vezes concorre a uma bolsa de estudo e por 2 vezes o concurso é anulado. Aqui desespera, entristece e muda-se para trás do balcão da tal loja de confecções na Rua Nova do Almada, em Lisboa. Continua a pintar, sim, mas nas horas vagas. Um dos quadros dessa altura, Seara Invadida, faz sucesso numa exposição na capital espanhola e devolve-o por inteiro à pintura. Considerado o mais português dos pintores, mestre Malhoa retrata nos seus quadros o país rural e real, costumes e tradições das gentes simples do povo, tal qual as via e sentia. Este apego à terra que pinta em paisagens transbordantes de luz e cor, é também a celebração das suas origens humildes de filho de lavradores. O fado, a procissão ou as vindimas são alguns exemplos da sua importante e vasta obra. Em 1880 ajuda a fundar o Grupo de Leão, com Columbano Bordal Pinheiro e Silva Porto, entre outros. Trata-se de uma tertúlia de jovens artistas que se fazia na cervejaria em Lisboa com o mesmo nome. O grupo vai influenciá-lo na sua opção por pintar ao ar livre, no campo, o que pratica muito em Figueiró dos Vinhos, onde tem a sua casa, ou o seu casulo, como lhe chama. Malhoa depressa fica famoso. Em 1880 começa a receber encomendas. Na Exposição Universal de Paris, os seus trabalhos merecem medalha de prata. Prémios, distinções e galardões internacionais que acumula ao longo de sua carreira. Em 1928 é aceito como membro da Academia Nacional de Belas Artes e faz a sua primeira exposição. Malhoa é também autor de importantes composições históricas como bem ilustra o Último Interrogatório do Marquês de Pombal. É ainda o pintor de retratos a óleo, carvão e pastel de importantes personalidades portuguesas que executa seguindo a corrente luminista. O retábulo da Nossa Senhora da Conceição foi a sua última obra. Meses antes de sua morte, em 1933, é inaugurado o Museu José Malhoa,
nas Caldas da Rainha, terra onde o pintor do povo nascera há 78 anos. As suas pinturas de gênero, espécie de odisseia rústica nacional, na sua fixação tipológica de costumes e hábitos campesinos, reconstituem o imaginário mental ruralista do Portugal monárquico e republicano. Apreciado por ambos os regimes como o autor por excelência de um certo portuguesismo desprovido de convicções ideológicas, de um costumismo ensolarado e paganizante, que episódicas cenas de costumes urbanos pintadas desde os anos 20 não contaminaram, Malhoa converteu-se no mais popular dos pintores portugueses, reputação que ainda hoje mantém. Malhoa foi pintor de paisagens, cenas de gênero ou de costumes, retratos, nus, saltando de um gênero para outro sem a mínima preocupação ideológica ou de estilo. Alegre e comunicativo, criou numa visão descontraída e optimista da vida, uma imensa obra que o popularizou e na qual o país encontrou identidade. Vivendo em Portugal, a amável porta de entrada para o mar Mediterrâneo, Malhoa, se desejasse, encontraria todas as facilidades para visitar os grandes centros de cultura da Europa, especialmente a Espanha, França e Itália. Participou de importantes exposições em várias cidades e capitais europeias, mas, numa opção curiosa e intrigante, Malhoa só saiu de Portugal em 1906 para atender a um convite da colónia portuguesa no Brasil. Ele viveu em uma época quando as novas tintas, fornecidas em bisnagas, permitiam ao artista deslocar-se do estúdio para o campo. Não era mais necessário fazer esboços em papel diante da paisagem ou do modelo que pretendia mais tarde fixar em uma tela já em seu estúdio. Paisagista de mão cheia, Malhoa se aproveitou dessa evolução na arte da pintura e saía com seu cavalete para pintar ao ar livre e captar não só a imagem como a impressão do momento. As cerca de 2.000 obras de desenho e pintura que deixou, entre paisagens, retratos, pinturas de história, cenas religiosas e cenas de gênero, testemunham sua extraordinária versatilidade.